Boa tarde, gente. Então, aqui estamos na mesa redonda 2, cujo título é Laboratórios, Cursos e Espaços Formativos, com a mediação da professora Ana Elisa Ribeiro. Professora Ana Elisa, tudo contigo, fica à vontade. Obrigada, Felícia, obrigada a todas as colegas, todos os colegas, nesse fórum, 6º Fórum 2024. É uma imensa alegria voltar, né, ao fórum. Isso já foi mencionado algumas vezes nesse evento, mas não custa reafirmar a importância do fórum acontecer. Uma pena que não tenha sido presencial, estava tudo pensado para ser presencial, né? E a enchente no Rio Grande do Sul não permitiu, mas nem por isso desistimos, né? Acho que essa valentia aí tem que ser dita, e o fórum está aí virtualmente, e espero que em algum momento a gente consiga fazer algum tipo de confraternização presencial em Porto Alegre para marcar, para celebrar isso, né? Essa mesa é uma mesa que discute a formação, isso é uma coisa muito importante para nós. Na mesa da manhã, isso foi tocado, não era o tema principal, mas isso sempre é tocado, né? Onde as pessoas aprendem o que é o conhecimento suficiente, necessário para alguém ser revisor, ser revisora de texto, ou trabalhar com texto, porque sequer esses nomes são consenso, né? O que a gente chama de revisão de textos pode ser menos ou mais elástico, né? Em termos de que intervenções a gente pode fazer num texto. Então, a gente vai falar de edição, preparação, revisão de prova, enfim, isso vai ter níveis de intervenção diferentes. Então, pensando nessa instabilidade, né, inclusive das noções, dos conceitos e tal, e pensando que corpo de conhecimentos é esse que a gente precisa ter e onde é que se aprende isso, é que essa mesa foi pensada, porque 30 anos atrás era muito mais difícil você encontrar interlocução e encontrar esses lugares, né, e principalmente institucionalmente. Era muito mais difícil, pensando também na assimetria, na distribuição desigual, inclusive do conhecimento e dos acessos nesse país, né, que é um país desigual em todos os sentidos. Uma pessoa que estava, para me referir aqui às colegas, uma pessoa que estava no Rio Grande do Norte, ávida por conhecer e se formar num campo como esse, não conseguia ter. A Fabiola comentou isso de manhã. A gente não tem nem a informação, e ela estava falando de hoje em dia, ela nem estava falando de 30 anos atrás. Então, ter a informação de onde os cursos estão, né, de onde as formações estão, onde elas acontecem, e isso pode significar tanto um curso breve, quanto um curso longo, quanto uma coisa que é extra classe, não é necessariamente um curso, é uma oficina, algum tipo de formação, mas a gente pensou institucionalmente, porque isso também é importante, ajuda a profissionalizar o campo, né, a empurrar esse campo para uma coisa mais exigente, menos caótica. E aí, na minha experiência pessoal, era isso, eu fui fazer letras procurando o campo, né, o universo do livro, e era muito difícil encontrar alguém que quisesse falar sobre isso, porque a gente fazia letras necessariamente para ser professor, e é o que todo mundo pensa até hoje, né? Até hoje tem um imaginário sobre isso. E eu não me interessava por isso, eu queria fazer uma outra coisa, e era dificílimo, né? Isso no Sudeste. E com o tempo, e justamente porque existimos, né, porque há várias pessoas não só desejosas, mas também um pouco militantes e dispostas a produzir as coisas, a inventar os espaços, a gente começou a fundar esses cursos, a juntar pessoas, meia dúzia de pessoas interessadas na mesma coisa, um senso de coletivo que precisa existir, reunir forças e juntar instituições para fazer parcerias. Isso resultou em coisas longevas, né? O curso da PUC, que é um curso já antigo, né, na área, e aí eu falo também especificamente da área de letras, onde isso é mais lento e é mais recente do que na área de comunicação, embora na comunicação também seja uma coisa que sofra para existir, né? Então,
essa mesa para a gente conversar com pessoas que estão envolvidas nas formações, ou porque fizeram essas formações, ou porque oferecem essas formações de alguma maneira, as experiências com revisores formados ou menos formados, etc. Os laboratórios, que são poucos no país, né? Afinal, talvez sejam poucos no mundo, mas esses laboratórios que dão apoio e sustentação a cursos universitários que sejam de letras ou que sejam da área de comunicação, que ajudam a formar na prática, né, essas pessoas que querem ser revisores, ou os revisores que já são revisores e buscam sempre o aperfeiçoamento de algum jeito, em algum lugar. Então, a ideia é escutar a professora Elaine Martins, que nessa ordem que eu vou falar, né, gente? É a professora Elaine Martins, professora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, é uma pessoa da área de letras, que é atualmente a coordenadora do laboratório, da editora do laboratório de edição, dentro dele, a editora laboratório do curso de letras, que foi uma coisa suadíssima e ainda é, né, Elaine? Eu estou acompanhando isso desde antes do início. Então, a Elaine vai contar um pouco dessa experiência para nós. Professora Marília Barcelos, uma pessoa também de letras e de comunicação, né, Marília? A gente está sempre um pé aqui, o outro ali. A Marília é professora da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde coordenou um laboratório que é o Produção Editorial, né, produziu coisas lindíssimas nesses anos aí. E o Rodrigo Rosp, que é principalmente editor, né, Rodrigo? Também uma pessoa doutor, né, na área de letras, certo, Rodrigo? E eu conheço o trabalho do Rodrigo pela Dublinense, que é a editora dele, ele e colegas, né? Faz um trabalho belíssimo, principalmente na publicação de literatura contemporânea e tradução também. Mas Rodrigo tem um perfil no Instagram que é muito legal, já vou falar de uma vez, chama A Língua Muda, que é ambíguo, muito legal esse título que ele deu para o perfil, né? E o A Língua Muda, ele vai contar para a gente também um pouco o que ele faz lá, como é que ele ajuda, e, inclusive, assim, pensando que o A Língua Muda é um espaço de formação, né? Porque não é uma escola, não tem matrícula, não é, né? Mas ele está ali coletando, vocês vão ver se vocês seguirem, coletando exemplos contemporaneíssimos, né, da literatura e do manejo que a literatura contemporânea faz da língua. Então, é um perfil muito legal para a gente discutir sociolinguisticamente a revisão de texto. Então, é muito bacana e vale conhecer a Dublinense, quem não conhece, né? Então, por favor, os professores vão falar individualmente um pouco e depois eu vou contar com o público que nós temos para fazer comentários, perguntas, que eu vou mediar essa conversa aqui. Eu sou a Anelisa Ribeiro, professora do Cefet, linguista, e desde sempre envolvida com as questões de edição de livros e revisão de textos. Obrigada à organização por essa oportunidade, obrigada às pessoas que estão aí nessa tarde de quinta-feira, participando, assistindo, participem mesmo, não assistam só, né, participem. E, Elaine, por favor, comente para nós aí, que você prepara. Okay. Obrigada por topar, obrigada a vocês três por aceitarem o nosso convite. Ok. Então, boa tarde, pessoal. Então, antes de mais nada, eu agradeço à comissão organizadora, em nome da Felícia, né, o convite para participar desse evento. Eu já havia participado da edição passada no formato remoto, porque foi no Rio Grande do Norte. E, sobretudo, eu queria agradecê-la também, Felícia, pela primorosa organização desse 6º Fórum Nacional de Revisão de Textos, em meio aos acontecimentos que assolaram o sul do Brasil, né? Então, infelizmente, ele não pôde ser presencial, e esse esforço de mantê-lo vivo, mesmo que virtualmente, né? O mesmo live já tem um nome, Live Vida, né? Então, nós estamos dando vida a esse movimento que começou já há um tempo atrás. Então, eu registro também que é uma grande alegria estar aqui nessa mesa redonda, né, para uma conversação junto com a colega e parceira muito próxima de trabalho lá no Cefet, que é a Ana Elisa Ribeiro, né, nós atuamos como professoras lá do curso de Letras e Tecnologias de Edição, e também na editora Laboratório e no laboratório de edição, né, Ana anunciou que eu sou a coordenadora atualmente, né, Zé foi meu vice nessa gestão, e a partir do dia 23, a Ana assume essa parceria comigo como vice-coordenadora da editora
laboratório, e agradeço também, né, pela oportunidade de estar também junto com a colega um pouquinho mais distante geograficamente, que é a Marília, que trabalha também, né, no curso de produção editorial lá em Santa Maria, e também é uma parceira nessa tarefa que a gente tem de formar alunos e profissionais em laboratórios de edição. E agradeço pela oportunidade também de poder conhecer e estar junto aí com o Rodrigo, lá da Dublinense, e conhecer um pouco mais de perto, né, o relato dele sobre esse trabalho. E eu acompanhei a mesa de abertura pela manhã, que teve como título Revisar hoje Profissionais do Texto e Desafios da Contemporaneidade, mediada também pelo colega, também parceiro de trabalho, o querido José Muniz. Né, ali houve questões importantes trazidas pela Daniela Lopes, da PUC-Rio, sobre os problemas do uso das tecnologias para a detecção de plágio e o não acontecimento do texto e da leitura, e também pela Fabíola Barreto, lá do Rio Grande do Norte, que ela trouxe para a gente a questão sobre a invisibilidade e a precarização do trabalho do revisor e o seu não reconhecimento formal. E ela nos lembrou também o golpe, né, que Temer nos deu pelo decreto 9262 sobre, né, a extinção dos cargos de revisores e da área de edição na nossa área, né, do Ministério da Educação. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa conversa da manhã, de certa forma, ela reverbera na nossa conversação de agora, nessa mesa, né, como a Ana já anunciou, que se chama Laboratórios, Cursos e Espaços Formativos Institucionais, porque pensar os desafios profissionais do texto é também pensar a formação desses profissionais e os desafios dessa formação na área de edição e de editoração de textos, né? O fórum, né, pelo que eu entendo, e a Ana, que também já está na organização há mais tempo, ela usa o termo, né, o fórum usa o termo revisores como um termo guarda-chuva que abarca os profissionais do texto na grande zona, que é um pouco de indiscernibilidade do universo editorial. Então, ora a gente pode usar o nome revisor para a gente se referir a editor, a preparador, a copydesk, a redator. Pois bem, o que eu propus, então, para essa conversação? É trazer um relato de uma experiência do trabalho que temos desenvolvidos lá no curso de letras do Cefet. Eu digo nós, digo temos no plural, porque todo trabalho com edição e todo trabalho, né, também de um ensino de edição, ele é sempre coletivo. Então, no temos aqui, eu incluo os colegas de trabalho, né, aqui participando do fórum, já citei a professora Anelisa e cito também, novamente, o professor José Muniz, e os alunos também dos nossos cursos. Então, esse trabalho é sempre coletivo. Então, eu intitulei a minha fala como o papel das editoras laboratório na formação dos novos profissionais do texto e da edição. Eu buscarei abordar como os processos de experimentação empreendidos em laboratórios de edição, em cursos de graduação, contribuem para a formação de novos profissionais da edição do texto e da revisão. Então, eu vou me valer, portanto, de 3 momentos, ou de 3 movimentos nessa minha exposição. Num primeiro momento, eu vou contextualizar como, nas últimas décadas, as editoras laboratório, as editoras experimentais, ou editoras escola, embora esse termo não seja muito usado, eles têm sido criados e consolidados também esses espaços em instituições de ensino superior no Brasil, seja na área de letras ou seja na área de comunicação. E no segundo momento, eu vou mostrar como as atividades, né, os projetos e os produtos editoriais da nossa LED, que é a editora laboratório do curso de letras lá do Cefet, são trabalhos que integram o ensino, a pesquisa, a extensão, a partir de estudantes de disciplinas do eixo de estudos editoriais, de atividades de monitoria, estágios, de projetos de extensão e também de iniciação científica. E, por último, eu quero pensar com vocês, né, sobre o papel desses espaços institucionais, desses laboratórios, e a sua relevância para a formação teórico-prática desses novos profissionais do texto e da edição. Então, pois bem, né, para começar nesse primeiro momento aí das origens desses espaços de formação. Os primeiros profissionais da edição no Brasil aprenderam o ofício na própria prática, a partir de uma formação autodidata ou do contato com os profissionais mais experientes, né? Porque esse campo da edição, geralmente, os profissionais eram oriundos do curso de letras ou do curso de comunicação. A formação acadêmica específica se consolida nos anos 70 com o surgimento dos cursos de graduação e de pós-graduação dedicados ao tema.
E o surgimento das editoras laboratório nos cursos de editoração, produção editorial e letras faz parte dessa história, né, dos cursos e da formação desses profissionais. Atualmente, há no país várias iniciativas desse tipo. Então, eu vou citar algumas delas. 7 que eu localizo até o momento. Primeiro é o LID, que é o Laboratório de Edição, Cultura e Design da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRJ. O segundo, que é o PECOM, né, da Universidade de Santa Maria, que é editora experimental do curso de Comunicação Social, Produção Editorial de Santa Maria, que a Marília vai contar para a gente um pouquinho mais sobre. Temos a Comarte, que é a editora laboratório do curso de editoração da USP. O CELP, que é o Laboratório de Publicações Lima Barreto, do Instituto de Letras da UERJ. O LABED, que é o Laboratório de Edição da Faculdade de Letras da UFMG. A LED, né, que é a editora laboratório do curso de letras do Cefet Minas, e agora, mais recentemente, a Ecoar Edições, que é a editora laboratório da Escola de Comunicação da UFRJ. De forma não agrupada a esses 7 laboratórios anteriores, eu cito o Laboratório Editorial da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp Araraquara. Eu o cito separado porque ele foi instituído com o objetivo de criar condições e oportunidades para a difusão de pesquisas e tomar públicos os resultados dos trabalhos do corpo docente daquela faculdade. Então, ele é um órgão ligado à diretoria e não um órgão ligado diretamente a um curso de formação. Há poucos estudos sobre laboratórios de edição. Dentre eles, eu posso citar, né, um livro que se chama Laboratórios de Edição no Brasil, entre a formação e inserção, de autoria de Sandra Santos, que foi publicado por uma editora laboratório, CELP, em 2021 no formato digital e em 2022 no formato impresso. Eu cito ainda um importante evento que se chama Encontro de Editoras Experimentais e Acadêmicas, que retoma agora em setembro, em sua segunda edição, para discutir as artes do livro, o setor editorial brasileiro e congregar projetos editoriais e universitários. É uma realização do PECOM, que tem a Marília também como representante nessa comissão organizadora, e o pessoal do CELP lá da UERJ. Então, em linhas gerais, o que seria uma editora laboratório? Uma editora laboratório, ela busca aliar a formação de caráter teórico, experiências de prática profissional na área da edição ou editoração. Ela tem por objetivo proporcionar aos alunos de graduação ou pós-graduação, em alguns deles, né, o desenvolvimento de experimentações editoriais por meio da criação, edição e produção de diversos materiais, seja impressos ou digitais. Uma editora laboratório promove, então, ainda a integração de atividades de ensino, pesquisa e extensão. São espaços que abarcam, então, todas essas formas de publicações. Eu penso aqui no termo, né, editora laboratório ou editora experimental, que são os termos mais usados, que esses dois termos, eles expressam de um modo muito mais adequado a potente ideia do espaço de pesquisa, né, onde vai congregar a pesquisa, ou seja, os conhecimentos teóricos, a teoria, o espaço de experimentação, que é ao mesmo tempo o espaço de aprendizagem, e o espaço de criação, que é o espaço, né, de arte, né, porque quando a gente pensa a arte também, enquanto técnica, ela é criação. O termo editora-escola, que eu já andei vendo, mas que ainda nenhuma das nossas instituições de ensino superior aqui empregou, eu acredito que esse termo, ele soa um pouco mais engessado, ele remete à aplicação da reprodução de algum conhecimento, como a gente vê, né, hospitais escola, então é um conhecimento um pouco mais técnico, mais fechado, né? Então, eu creio que essa transmissão do nosso saber fazer enquanto professores, né, da área editorial, em laboratórios, em lugares experimentais, de experimentação, né, essa transmissão ela é mais aberta e mais efetiva. Partindo, então, para o segundo momento da minha fala, eu quero mostrar como é que as atividades realizadas no nosso laboratório de edição, lá no Cefet, a LED, né, no âmbito do curso, como é que eles acontecem. Então, eu vou fazer uma contextualização um pouquinho de como é que foi a história da nossa editora laboratório, né, o curso de letras, ele nasce é criado em 2010, né, tendo à frente também a professora Ana, que ela é uma precursora lá do nosso curso, na criação do projeto
de implementação e a implementação propriamente dita. Então, já havia lá um laboratório de edição. Só em 2009 é que a editora laboratório ela é criada. Ela é criada porque em 2009 a instituição ela tem mais condições de criar e mais braços para criar essa editora laboratório, e aí eu não posso deixar de citar o nome do colega José Muniz, professor José Muniz, que ele entra por concurso, e ele é um nome muito importante para a gente poder criar a editora laboratório. E quais que são os propósitos, então, que a gente pensa para a nossa editora laboratório? É de proporcionar no âmbito permanente de prática laboratorial aos estudantes do curso, contribuindo para a sua formação prática nos ofícios relacionados à edição, e propiciar a eles também a aquisição de experiência editorial e a formação de portfólios individuais e coletivos. Um outro propósito seria otimizar o uso dos recursos disponíveis no laboratório de edição, contribuindo para o seu aproveitamento e sua consolidação como instância formativa essencial no bacharelado em letras, que, no nosso caso, se chama Tecnologias de Edição. Um outro propósito é fortalecer as práticas de edição e de pesquisas ligadas ao curso. E, de um modo mais geral, também dar maior visibilidade ao curso por meio dos nossos produtos impressos e digitais, nessa atividade aí em laboratório, consolidando a presença do Cefet, incluindo também, além do curso de letras, o nosso programa de pós-graduação em estudos de linguagem, tanto no cenário editorial local, regional e nacional. E temos conseguido isso de certa forma. Então, a LED, editora laboratório, como é que ela funciona? Ela é administrada por uma coordenação, que é formada por um coordenador e um vice-coordenador, e por uma comissão editorial, que é composta por docentes do curso com afinidade e atuação na área editorial. Conta também a editora com um conselho editorial de caráter consultivo, composto por especialistas na área editorial, tanto no Brasil como no exterior. A participação de estudantes na LED, ela ocorre por meio das disciplinas do eixo de estudos editoriais, que aí é em que entra a questão da formação dos alunos. No nosso eixo, no eixo 4, que é o eixo de estudos editoriais, nós temos as disciplinas de processos de edição 1, 2 e 3, as disciplinas de projeto editorial 1, 2 e 3, e além das oficinas também de texto e as disciplinas de edição e revisão de textos 1 e 2. Então, o laboratório ele é usado nessas disciplinas, para que a gente possa conciliar os conhecimentos teóricos, ou seja, o material teórico, que não é o objetivo aqui dessa minha fala, dizer com que a gente trabalha teoricamente, mas, ao mesmo tempo, nessas disciplinas, os alunos, além de aprenderem teoricamente, eles têm um segundo momento onde eles criam e colocam em prática esses conhecimentos adquiridos no curso. E a editora laboratório, nesse sentido, além de usar o laboratório nessas disciplinas, nesses contextos de ensino-aprendizagem, os alunos, eles criam, eles não simulam, na verdade, eles criam e eles trabalham em condições reais mesmo de produção. Ou seja, eles criam projetos, eles estão envolvidos em projetos editoriais reais, que são publicados, saem com ISBN, e o nome dos alunos sai na ficha catalográfica. Então, isso... os alunos, eles atingem os efeitos desse modo de transmissão de ensino-aprendizagem, ele atinge um outro nível e um outro registro. Então, sob a supervisão de professores e membros da comissão, os estudantes, então, eles vão se envolver e desenvolver esses projetos, Então, eles atuam como uma editora de verdade, é uma editora de verdade, Então, eles atuam desde, a prospecção de originais, até todo o trabalho de preparação, revisão, depois de divulgação, lançamento, enfim, e também de palestras e na distribuição dos livros, As supervisões dos trabalhos dos alunos parte desses professores, e os alunos, então, com essas experiências reais, eles são aptos a uma melhor inserção no mercado de trabalho, em editoras universitárias ou em outras ações de extensão envolvendo a divulgação científica e cultural. Então, nós já estamos tendo experiências de alunos que passaram por nossa editora laboratório, que hoje trabalham em editoras aqui de Belo Horizonte.
né? E como é que se dá, então, essa produção, a criação e a experimentação da LED? Então, agora eu vou dar um panorama geral de algumas obras, né, que a gente já criou do nosso catálogo. Então, eu convido a vocês a conhecerem www.led.cefetmg.br. Então, todo o material produzido pelos alunos estão ali disponíveis no formato PDF, ou seja, o download é gratuito, então toda a nossa produção, ela se dá em acesso aberto. Então, a LED, ela tem se consolidado como esse espaço, né, e no âmbito específico, né, da produção de livros acadêmicos, que eu acho que o profissional, né, da edição, da revisão, o primeiro nicho que eles têm para trabalho é trabalhar com a revisão ou edição de textos da área acadêmica, né. Então, eu posso mencionar aqui para vocês alguns resultados importantes, né, e alguns livros na área de publicações na área de edição, que são Cartografias da Edição Independente, né, Tarefas de Edição em Minas Geográfica, que foram 2 livros que estão lá disponíveis online. Mostro para vocês também que eles foram também em parceria impressos, né, produzidos pelos alunos. E depois eu falo um pouquinho sobre os livros, né, na conversação. Depois nós temos também a coleção Aspas, criada recentemente, também sob coordenação da Ana. Todo o trabalho do projeto gráfico, da revisão, ele se dá com alunos. Então, são sempre, o que a gente publica na coleção Aspas? Textos oriundos de palestras, conferências na área de edição. Nós temos também uma outra coleção que se chama Ensaios Labep, coordenada pelo professor José Muniz, né, que é de curadoria do Laboratório de Escritas Profissionais e Processos de Edição, cujos muitos membros estão aqui no fórum de revisão, e ele publica em breve os seus 4 primeiros títulos, dentre os quais, né, uma nova tradução de Uma Revolução Conservadora na Edição, um texto de Pierre Bourdieu. Nós temos livros também na área de estudos literários, na área de estudos de linguagem, e nessas participações dos alunos, nesses livros, os estudantes tomam decisões editoriais e vivenciam o cotidiano da publicação acadêmica, desenvolvendo estratégias inovadoras e produzindo saberes que merecem ser compartilhados com os colegas. Então, nesse sentido, a LED e outras editoras laboratórios brasileiras podem ser tomadas como modelos de atuação nos processos de educação continuada para a formação de editores, revisores e outros profissionais de edição, contribuindo para a profissionalização do mercado editorial como um todo e da publicação acadêmica em particular. E caminhando já para o fim da minha fala, eu quero partir para esse terceiro momento, que é pensar com vocês um pouco sobre o papel desses espaços, então, institucionais e a sua relevância para a formação, então, do novo profissional, né, que não mais aquele profissional formado só na prática, né, como no nosso curso de letras, nós dividimos a nossa grade, né, no eixo, que é o eixo duro, que é de estudos editoriais, mas nós temos também um eixo muito importante, que é o eixo de estudos de linguagem, o eixo também de estudos literários, o eixo de estudos culturais e humanidades, que é onde os alunos terão repertório para poder colocar em prática esse trabalho editorial, né? Porque o trabalho de edição, de revisão, ele requer essa aquisição de um repertório, de conhecimentos linguísticos e de um arsenal também de domínio de gêneros textuais e de leituras também sobre o universo da teoria literária, para que se possa trabalhar com a tradução, com a edição e também, porventura, com a tradução de textos na área de literatura, né? Enfim. Então, as editoras laboratórios, ou editoras experimentais, porque muitas delas têm toma esse nome experimental, né? As atividades teóricos práticas relacionadas à produção do livro acadêmico e universitário, né, ou de outros também, se dá através desde a prospecção de originais, passando pelas fases de edição, tratamento do texto, diagramação, produção, acabamento e distribuição. E através desse trabalho se dá a inserção do aluno, né, através da sua atuação, ele atua como editor, como preparador, como revisor, como diagramador, como divulgador científico também, e ele atua nesse mercado de trabalho, né, que é a editora laboratório, no nosso caso, nós também ofertamos ali vagas de estágio. Então, o trabalho que o aluno faz na nossa editora laboratório, ele é contabilizado como estágio, né? Então, nesse atual contexto, né, pensando nessa situação de formação, né, da curricularização, da extensão nos cursos de graduação em todo o país,
Essas experiências das editoras laboratórios como programas, como ações de extensão, também incorporam uma das finalidades principais da universidade, que é expandir o resultado de seu trabalho para a comunidade. Porque o que uma editora faz? É disseminar e fazer circular o conhecimento produzido na universidade além muros, ou ao mesmo tempo trazer o conhecimento que vem de fora dos muros para dentro dos muros e depois reverberar através de publicações, né? Então, quem pode se beneficiar desse processo, né? Não apenas os alunos, né, e os professores das áreas correlatas, que são letras, comunicação social, design, mas também toda a comunidade acadêmica que passa a incorporar a publicação de seus resultados de pesquisa como estratégia para democratizar o conhecimento e esse saber fazer aí de quem lida com o texto, né? Então, eu acredito que a iniciativa e a criação e o desenvolvimento dessas editoras laboratório pode ser considerada um importante dispositivo para a formação e o perfil dos profissionais da edição no Brasil. Devo dizer, por fim, que o trabalho realizado por nós professores nesses espaços é realizado apesar de muitos problemas de infraestruturas e recursos, né? Os nossos desafios seria assunto para uma outra mesa, né, se a gente for pensar um pouco. E eu acho que eu fico por aqui, passo a palavra para a Ana de novo, que vai dar sequência, e a gente conversa um pouquinho mais sobre esse panorama que eu trouxe. Obrigada, Elaine. Muito importante você falar dessas histórias, trajetórias, tocar nas dificuldades. Não é simples, né? E a função, assim, uma primeira função pedagógica desses laboratórios, o que torna o processo um pouco mais lento, né? A gente sempre discute, eu deixo isso aqui para discussão depois, a gente sempre discute que uma editora laboratório não é a editora universitária, né? Tem um monte de gente que confunde essas bolas e cria problemas, por exemplo, é sempre muito difícil, trabalhoso, a gente, para pensar aqui, por exemplo, nas alunas e alunos, principalmente alunas, né, maioria feminina, a gente sabe, que fazem revisão na editora laboratório, como que é delicado supervisionar trabalhos de revisão, né, porque dá muito trabalho, né, que a gente tem que olhar a revisão que a pessoa fez, no que ela acerta e no que ela não acerta, no que fica visível e no que a gente precisa ver que ela não fez. E discutir, dar feedback, porque senão ninguém ensina nada para ninguém se não for conversando, dando retorno, né? E a pessoa tendo escuta também. E como que esse processo é lento, delicado, precisa ter paciência com ele, não é aquela correria, não dá para ser correria. E eu acho que a Marília, que está balançando a cabeça ali, tem uma experiência semelhante, né, Marília, num laboratório também, com essa função editorial e pedagógica, de fazer o pessoal produzir livros, aliás, livros lindíssimos, gente, alguns estão na internet, são livros de acesso aberto, vocês podem baixar, um material maravilhoso, e vários são impressos, são lindos também os impressos. Então, Marília, obrigada pela sua presença, e conta para nós o que você preparou. Bom, obrigada, Ana, boa tarde a todos, a todas, eu agradeço demais esse convite, né, para participar dessa mesa, que vai falar sobre laboratórios, cursos e espaços formativos institucionais. É o meu primeiro fórum de revisão de textos, e eu fiquei muito surpresa, mas uma surpresa boa em ver o trabalho, né, da Felícia, da Magali, com o cuidado nas escolhas, informar as coisas que estavam acontecendo, os procedimentos todos encaminhados, e estamos aqui hoje, né, conversando nessa troca. Elaine, fiquei muito satisfeita em ver o quanto os laboratórios hoje, que pode-se dizer, né, experimentais, de edição, de livros têm em comum, e o quanto isso vai consolidando, né, o campo e reverberando para que o mercado possa absorver as pessoas da melhor maneira possível, né, esses estudantes que a gente dedica
horas da nossa vida para que eles nos ensinem e a gente também possa haver essa troca, né, aprender e ensinar. E o quanto que todo esse universo também vai para o mercado depois, né, para editoras como a Dublinense, ou não, criarem o seu próprio espaço, né, mas o tanto de orgânico que há em todo esse fluxo. Então, é um prazer estar aqui, né, e a Elaine já destacou essas convergências todas, o quanto que a publicação parte do ensino, a legitimação por iniciativas como um ISBN que se tira e coloca, né, que se contrata e se coloca numa publicação, a importância da carga horária dedicada nesses laboratórios, como horas complementares na graduação, então, a importância disso no currículo, né, para a formação, e cada vez mais a importância de carga horária em extensão, a carga horária no ensino, e em universidades públicas, principalmente, a gente tem aí essa tríade, né, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. E eu acredito que, no caso de ensino de edição, ou de editoração, ou de produção editorial, seja na comunicação, seja na lei, qualquer outra área, a gente tem a palavra ensino e extensão à frente da pesquisa, né? Normalmente o pessoal já traz assim, pesquisa, ensino e extensão. No caso dos laboratórios, é ensino, extensão e pesquisa, ou extensão, ensino e pesquisa, porque a pesquisa acaba sendo uma decorrência, então, desse trabalho. Bom, eu gostaria de trazer para vocês aqui uma fala da escritora Maya Angelou, tá? Que diz o seguinte: as pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que você disse, mas elas sempre lembrarão como você as fez sentir. Então, guardem essa citação, porque, caso seja possível, a gente faz um exercício aqui no final da fala, e por isso eu vou tentar ser sucinta, né? Falar um pouquinho da formação do revisor, para além daquele que trabalha sentado e debruçado sobre o texto, em frente à tela do computador, que é aquela imagem que normalmente ou usualmente se tem, né? Mas abordar um fazer mais orgânico, então. Então, eu peço que vocês embarquem comigo aí nessa viagem, que diz o seguinte, né? Que a universidade é complexa e apresenta muitas teias e maneiras de se locomover entre esses fios que tecem o meio acadêmico. Uma delas é por meio de espaços de ensino, pesquisa e extensão, no qual o laboratório da editora experimental PE.com está inserido. A PE.com é um projeto de extensão do curso de Comunicação Social, Produção Editorial da Universidade Federal de Santa Maria. Eu explico, então. No ensino, nós estamos inseridos porque, no meio de disciplinas ministradas em sala de aula, né, pode-se desenvolver produtos, como os livros, sejam eles impressos ou artesanais, tá? Inicia um processo do projeto editorial a partir da prospecção do conteúdo, contato com os autores, recebimento dos originais, preparação do texto, projeto gráfico e diagramação. Esses livros são produzidos posteriormente no laboratório, ou, concomitantemente, o laboratório acompanha e complementa as etapas, com a divulgação, a criação de peças publicitárias, a sinalização e o preparo para o lançamento do livro com distribuição gratuita em feiras de livros ou eventos pontuais que se possa participar. A disciplina, ela é optativa, não está na grade obrigatória, portanto, ora ela é ofertada, ora ela não é. E essa disciplina chama-se Editora Experimental 1 e Editora Experimental 2. Não, é Experimentação Editorial 1 e Experimentação Editorial 2.
Então, uma vez que ela é optativa, ela, quando acontece, a turma é dividida em equipes multidisciplinares. Veja como é próximo do que acontece com o Cefet também, né? Entre parênteses aqui, é importante dizer que essas disciplinas, elas ocorrem a partir de 2012, tá? Quando a editora surgiu, foi em 2012, mas a gente sempre considera que, de fato, ela recebeu o seu CPF, a sua carteira de identidade, em 2014, porque nós levamos 2 anos para conseguirmos registrar internamente a ponto de poder solicitar um ISBN, um prefixo editorial, né, o que se chama dentro do processo. Então, todas essas complicações, né, essa rede, essa teia toda de trâmites administrativos institucionais, né, que a universidade pública, as instituições públicas têm, que talvez as particulares não tenham, mas eu não sei. Então, essa participação da editora, desculpa, eu estava na disciplina, né, ela, no processo do fluxo, a equipe vai ter a pessoa que vai trabalhar com revisão, a outra com diagramação, etc. Porém, todos têm que fazer tudo. Então, não é assim, eu sou da revisão, então eu vou trabalhar primeiro e depois meu trabalho acabou, tchau, não vem mais a aula. Não. Quem fez a preparação do original tem que ficar até o final, acompanhar, dar pitaco, ele pode não fazer a diagramação, mas ele tem que participar da aula e tem que acompanhar, e há toda uma discussão do processo ali. A mesma coisa quem está lá na ponta, né, na diagramação. Eu vou fazer a diagramação, então não preciso ver a questão de preparação do original. Não, ele tem que participar do início ao fim. Eu acho isso muito importante, né, porque esse é o objetivo pedagógico que inicia na disciplina, tá? Então, a participação na editora experimental é por meio de editais que são chamadas para bolsistas. Ocorre que é tanta atividade que nós também chamamos bolsistas voluntários, né? E eu tenho uma experiência que é a seguinte: o pessoal que entra nos cursos lá do primeiro semestre é o povo mais animado. Então, é quem mais se joga nas ACGs, mais se joga para fazer as atividades, eles que se ofertam para participar dos eventos. Então, o pessoal voluntário é sempre do primeiro semestre, no segundo, no terceiro já está com outras expectativas, mas o povo do primeiro ano é o que eu mais gosto para isso, né, e funciona legal assim. Nas atividades, a gente já teve cerca de 10, 12 voluntários, o que eu acho, assim, uau, para 2 bolsistas, às vezes um bolsista, tá, gente? Bom, em relação à extensão, né, são atividades em eventos dentro e fora da universidade. Dito isso, né, vocês podem se questionar, e o que tem isso a ver com a formação de revisor, né? Pois bem, vamos chegar lá. A revisão do texto, né, eu amplio aqui para a palavra e também visual, né, com imagens que fazem parte também do processo dessas etapas, né. Então, essa parte da extensão, ela lida muito com a interdisciplinaridade também, porque cada ação que se faz fora da universidade, nós temos parceiros internos. Então, a Pé.com, uma vez que determina que vai fazer uma ação de incentivo à leitura, de um espaço territorial do Distrito Criativo Centro Gare, que a todo um chamado, a Pró-Reitoria de Extensão incentiva essa participação, tá? Então, a nossa ação é criada e nós vamos compondo com outros cursos. Então, já aconteceu do pessoal da Fono nos compor a equipe, o pessoal da fisioterapia foi lá fazer massagens durante a atividade. Então, isso é muito bacana, tá? Essa questão interdisciplinar, não somente entre cursos com os docentes, mas também os discentes participando. Bom, e como atua com parcerias, né?
O trabalho com as parcerias, então, além dessa composição interna dentro da própria universidade, nós temos, por exemplo, uma ação chamada Marcando Histórias, que consiste em uma ação de incentivo à leitura, em que os participantes, a partir de um material que são tintas e stencil, criam marcadores de livros, né? Então, o marcador de livro, né, como um paratexto, né, esse objeto que acompanha a obra, acompanha o livro, ele vai ser criado, e normalmente essa atividade ela é feita em ambientes que tem um público mais transeunte, que não se consegue concentrar as pessoas no sentido de muito tempo para realizar a atividade, mas que eles possam sentar rapidamente e fazer alguma atividade ali de maneira mais lúdica, né? Então, esse público, ele é assim, do bebê até o idoso, é incrível, e é uma oficina que bomba, assim, não tem uma vez que ela foi realizada em que não lotou o espaço, né, de todas as idades, né, e a gente tem percebido que as pessoas que participam em uma atividade, elas vão reproduzindo depois esse mesmo, vão aparecendo em outras versões, ok? E há uma outra atividade aí chamada também dentro do Marcando Histórias, mas que a técnica é um pouco mais complexa e exige mais concentração, pois é uma técnica que eu não sei se vocês conhecem, chamada Blackout Poetry, ok? A Blackout Poetry consiste em pegar-se um texto, destacar-se algumas palavras para criar uma nova narrativa e ocultar, então, as demais palavras que não serão utilizadas. E aí se cria uma outra, é uma cocriação a partir de uma que existe, mas uma outra narrativa. E aí nós trabalhamos com o conceito de autoria, tá? E essa atividade, ela tem uma parceria incrível que é o Porão Criativa de Santa Maria, e ela faz a articulação entre a PE.com e as escolas, né? Então, nós fizemos um trabalho muito bacana há 2 anos atrás, 2 anos atrás em 22, iniciamos em 22, em escolas estaduais e municipais do município de Santa Maria, da cidade de Santa Maria, né? Teve um retorno muito bom, inclusive exemplos assim, o pessoal sempre acha, né, que quando chega alguém na escola, precisa ter 2 coisas, ou presença ou nota, e aí a gente chegou na escola com a atividade, e aí uma menina cruzou os braços e disse, preciso participar, tudo bem, era um turno da manhã, devia ser umas 8h30, eu no lugar dela também talvez até questionasse, né, a essa hora, mas foi a que mais fez atividades, né, ela contribuiu muito, e nós começamos sensibilizando com a questão de que não era obrigatório e que havia também voluntários ali, estudantes, tanto quanto eles, né, essa turma era uma turma de ensino médio, e aí esses universitários colocaram que já eram provenientes de escolas públicas. Então, eu acho tão importante essas vivências, elas se tornam experiências pessoais intransferíveis. Era alguém que estava dizendo ali, olha, eu estou na universidade, esse lugar é um lugar possível de ser alcançado, e vocês que estão aqui numa escola estadual, municipal, também podem alcançar isso, né? Então, aquela distância de que o universitário é aquele que está tomando um espaço, né? Um espaço, tirando recursos financeiros, inclusive, da escola pública, se torna uma inverdade, tá, gente? Nós tivemos essa experiência. É uma questão de cidadania, a universidade se aproximar da sociedade e dizer, olha, nós estamos fazendo isso, nós somos pessoas, nós estamos perto, vocês somos um só, todo mundo tem que
direito à educação. Então, eu vejo que essa é uma parte pedagógica muito importante, ok? E esse acolhimento que as ações, então, proporcionam, né, dão visibilidade no trabalho, na formação e a aproximação entre estudantes e sociedade. A valorização da universidade enquanto um espaço de formação e a troca, né, com a comunidade e a complexidade toda do qual fala, por exemplo, o filósofo Edgar Morin, não é? Então, esse experienciar e aprender, né, com o que há de próximo, como diz também Paulo Freire, trazia aqui, é o que mais nos encanta. Quanto tempo eu tenho, Anelisa? Ou não tenho? Não estou fazendo conta, não. Tá. Então, eu quero só aproveitar e trazer aqui, compartilhar com vocês esse exercício que vocês lembram que no início da fala eu trouxe Maya Angelou, e aí aqui uma recriação da citação. Vocês olhem a recriação e eu vou ler ao fundo como era a princípio. As pessoas podem não lembrar exatamente o que você fez ou o que você disse, mas elas sempre lembrarão como você as fez sentir. E aqui no Blackout Poetry, a recriação foi: pessoas podem lembrar o que você fez, você disse. Ponto. Então, eu encerro aqui a minha fala, deixando essa instigação para vocês, né? O tanto que um projeto de extensão pode ter uma reverberação maior posteriormente, tá? Eu esqueci de dizer, e vou finalizar, porque me perdoem se faltar alguma informação, são mais de 10 anos de laboratório, a equipe tem tudo aquilo que a Elaine falou, tem corpo editorial, tem conselho editorial, inclusive, que a professora Anelisa faz parte, tem 1000 planos, 1000 projetos, não tem prazo para fazer tudo que planeja, tá? Então, dentro de tudo isso, era o que eu queria trazer. Deixa eu fechar aqui. Lembrei. Essas ações, posteriormente, viram ou podem vir a ser transformadas em publicação. Então, todas as obras que nós coletamos na ação do ano passado, elas foram escaneadas, organizadas pelas bolsistas, e nós estamos agora, então, preparando a publicação do Marcando Histórias para ser lançadas, né? Para ser lançada e dentro de algum evento na universidade, para poder chamar toda a comunidade para autografar, e aí fazermos, então, desses participantes, autores, com uma publicação, com ISBN, etc., etc. Era isso, e muito obrigada, Ana, por me convidar, por compor essa mesa, e pelo pessoal da organização. Nós é que agradecemos, obrigada pela sua fala tão experiente, né? Você me provocou aqui memórias, né? Eu fico pensando como quando eu fui estudante de graduação, não tinha exatamente um laboratório, mas eu aprendi muito nos projetos de extensão, exatamente. E extensão nem era o que é hoje, que tem que estar integrada à graduação e tal, né? O primeiro trabalho da minha vida foi num projeto de extensão. Eu lembro que eu ganhava uma bolsa de R$100, na época era uma fortuna. E eu aprendi muito, e eu me arrisco a dizer assim, que eu aprendi mais
nos corredores, fazendo esses projetos, do que assistindo aula sentada ali, principalmente porque eu sou um pouco dispersa. E esses professores de projetos, assim, são pessoas com quem eu nunca deixei de interagir. Foram coisas que ficaram para a minha vida toda, que são duradouras, que ocuparam um outro espaço, e isso eu buscando coisas que nem existiam assim estruturadamente, né? Como existem hoje. É uma diferença muito grande quando o aluno sabe que tem uma porta ali, né? Tem um lugar, tem um endereço, tem um professor designado. É pena que a gente não seja valorizado como deveria, né? Porque a gente às vezes faz isso voluntariamente, né? Sem qualquer tipo de reconhecimento. E uma coisa também, eu vou passar para o Rodrigo, Marília, depois a gente vai para a discussão. Uma coisa também que você me lembrou é como isso é mal. Você falou em livros que são impressos, né? Para imprimir livro, a gente precisa de dinheiro, né? Para fazer qualquer coisa, a gente precisa de dinheiro. Significa, então, políticas, no nosso caso, das federais públicas, né? Que entendam o que isso significa. Eu vou dar só um exemplo de uma coisa frustrante que nos aconteceu recentemente. A Elaine mencionou vários livros nossos que são impressos, que têm versão impressa, dinheiro conseguido justamente pela extensão, né? A via de conseguir esse dinheiro era a extensão, e quando eu fui tentar imprimir há um tempo atrás, nem sei qual volume já, eu fui interditada, não conseguimos mais imprimir, porque uma lei federal entendeu que publicar livros diferentes ao longo do ano configura fracionamento de despesa. E aí inventaram um processo de publicação de livro por pregão eletrônico que inviabilizou os nossos processos, né? Assim, é de uma burrice, eu não vou nem usar outra palavra, não vou nem contemporizar aqui. A gente parou, né? Tem que conseguir dinheiro de outro jeito, com outro tipo de parceria, porque essas coisas que são inventadas na burocracia, elas travam processos muito importantes para a formação e para o que a gente vai produzir também, né, nesses âmbitos, que não são entendidos e nem como consequência dessas invenções, né? E depois a gente não consegue voltar atrás, porque quem somos nós para explicar para os gestores que livro é outra coisa, não dá para fazer no pregão eletrônico. Por exemplo, eles queriam que a gente imprimisse todos os livros no mesmo pregão eletrônico. Então, isso inviabilizou lançamentos de livros ao longo do ano. Você tem que lançar todos os livros num dia só. Que é uma coisa assim, gente, inexplicável. Por conta de uma regra federal de distribuição da verba. Então, alguém tem que conseguir entender cada coisa, o que cada coisa precisa, né? Não é fazer um negócio só que mata uma série de iniciativas. Eu estou revoltado com isso até hoje, porque a gente não conseguiu mais, exceto por algum outro processo privado, por exemplo, né? Rodrigo, você é um grande interlocutor, a gente te admira há muito tempo, você nem sabia. Recentemente a gente começou a conversar mais, né? Rodrigo participou aqui de uma aula da pós-graduação, a gente está sempre de olho no que a Dublinense está fazendo, e eu estou sempre de olho lá no perfil da Muda. Então, a gente quer muito te ouvir, sua experiência. Eu sei que você é uma pessoa que cursou coisas, né? Você tem experiência como aluno, como professor, como editor. A editora, de alguma maneira, né? Acho que quem foi? Elaine, que falou que os primeiros revisores sempre aprenderam em serviço, né? Aliás, grande parte das atividades e funções editoriais eram aprendidas em serviço. A gente sabe também que, até um tempo atrás, você tinha que ser herdeiro de alguma coisa, você aprendia no berço familiar, não era uma coisa de ter escola, curso, faculdade. E agora e faz tempo, e tem a ver com mudança tecnológica, né? Uma certa dispersão desses conhecimentos e democratização deles também. E então, de certa forma, a editora também é um espaço assim, né? Claro. Quando você, não sei, quando você tem um estagiário, né? Quando você recebe alguém, quando você recebe uma figura nova, quando você contrata um PJ lá para fazer uma coisa iniciante,
de alguma maneira, as editoras também acabam se transformando um pouco em espaços. É claro, a vida inteira profissional a gente aprende coisas, né? O tempo todo. Conta para nós aí da sua experiência. Então, Obrigada por ter topado também, viu? primeiramente, agradeço demais, é uma honra enorme estar nesse espaço virtual, né, com companhias tão ilustres. E a minha fala, ela vai ser um tanto diferente por conta da minha experiência ser um tanto diferente, né? A minha relação com a vida acadêmica, digamos assim, ela é de fora, né? Embora eu tenha, né, obviamente, feito, né, graduação em Universidade Federal, fiz MBA, fiz mais uma pós-graduação na URGS, depois mestrado e doutorado em escrita criativa na PUC, né? Então, mesmo assim, digamos assim, a minha trajetória, ela é, digamos assim, ela tem algumas intersecções com o meio acadêmico, mas ela nunca foi vista de dentro, né? Até porque mesmo nas formações que eu fiz de mestrado e doutorado, trabalhando, tocando editora, etc., eu acabava tendo muito menos tempo dentro da universidade do que eu gostaria, né? Então, eu vou trazer a experiência um pouco de quem está do outro lado, né, e de quem tem, né, acaba tocando nesses temas, né, com várias intersecções de caminhos bem diferentes, assim. Me lembrei, né, de como eu comecei, a gente falou, né, vocês falaram sobre aprender na prática, né, eu me lembrei de como eu virei revisor de texto. Eu sou, né, digamos assim, a minha primeira atuação profissional é de revisão, né, de revisor de textos, né? E antes de ser profissional, era revisando os textos da minha mãe, quando ela fazia uma formação, porque, né, eu gostava de escrever, eu sabia fazer um texto, né, que fizesse sentido, e quando eu tinha, sei lá, 14 anos, eu lia os trabalhos dela, né, que ela apresentava, né, na formação dela em psicanálise, né. Então, teve uma coisa, assim, que, tipo, sentir as estruturas do texto e as relações, né, das palavras e tudo mais, sempre foi uma coisa muito natural para mim. Mas eu nunca pensei em ser revisor, e eu virei revisor numa época que eu trabalhava com marketing, né, eu sou formado em comunicação também, né, então não tenho formação em letras, que é uma coisa que eu lamento profundamente, mas quando a gente tem 17 anos, a gente faz algumas bobagens, né. Então, eu fiz formação em comunicação e trabalhava numa empresa mais na área comercial, assim, né, para ver se eu me soltava, muito tímido. E nessa empresa eles iam fazer um primeiro número de uma revista de turismo. E aí estava a prova da gráfica, né, eu nunca tinha visto aquilo. Eu devia ter 24, 25 anos, assim, recém-formado. E aí tinha um jornalista que tinha trabalhado anos né, no jornal aqui de Porto Alegre e tudo, que tinha sido contratado para fazer essa revista, ele estava com a prova da gráfica, e eu fui olhar a capa da revista, e eu virei para ele e disse assim, cara, tu sabe que Esplendor não é com X, né? E aí deu um silêncio no ambiente, assim, 10 pessoas caladas, porque na capa da revista, no primeiro número da revista, estava escrito todo o esplendor de Gramado, e estava com X o esplendor. E aí todo mundo disse assim, Rospi, tu lê a revista inteira, né? Leio, né? Sem problema nenhum. E aí peguei 218 erros, né? Disso assim, como, né? Como leitor e como alguém que escrevia, né? Simplesmente assim, né? E que, claro, tinha aprendido, digamos assim, eu tinha conseguido entender as relações da língua na escola, né? Algumas relações, tinha professores de português muito bons, e consegui entender as relações, né? Então, ali eu virei revisor, né? A partir dali começaram a me mandar tudo que tinha, né, que ia ser publicado, e eu virei revisor. Claro, eu gostava muito de escrever, eu tinha, né, já a vontade de escrever, e em seguida dessa época eu entrei numa oficina literária, né, aqui em 2004, estou fazendo 20 anos, que é quando eu dou, digamos assim, o início de uma vida profissional minha com textos, né? Então, o despertar para revisão, ele pode ser o mais inesperado,
né? Pode ser da natureza mais diversa. E eu acredito muito que tenha algumas aptidões que podem ser desenvolvidas, né? Mas que sejam aptidões que ajudam bastante para a pessoa que quer trabalhar com revisão de texto, né? Bom, dito isso, eu vejo hoje, eu tenho uma preocupação, digamos assim, né, de quem está vendo, né, de novo, do outro lado. Eu converso com muitas pessoas, né, evidentemente, e vejo muitos cursos, né, principalmente cursos de curta duração pela internet pululando por aí, né, alguns de instituições, né, mais conhecidas, outras, às vezes até instituições, às vezes cursos livres e tal, e eu fico preocupado, né, conheço pessoas que fazem, que fizeram, que fazem, que me perguntam, esse é bom, esse é ruim, não sei o quê, e eu fico preocupado como em algum momento, ou uma parte da revisão para o meio editorial está voltada para, digamos assim, uma espécie de técnica de uso de um aplicativo, sabe? As pessoas ensinam como fazer marcações no Adobe não sei o que, né? Então tu marca em vermelho quando é para tirar e botar não sei o que, tu marca em azul quando é para não sei o que, em verde quando é não sei o que. Cara, né? Vou dizer, no meu tempo, isso aqui tá errado, troca por não sei o que, né? Então, para mim, isso é revisar o texto, é eu entender o texto e dialogar com ele, né? E eu acho muito peculiar o esforço que se faça para, digamos assim, fazer o uso de uma ferramenta que é boa, é evidente que é boa, né? A editora do Blenense está fazendo 15 anos agora, né? Até, sei lá, 5, 6 anos atrás, as revisões eram todas em papel, né? Eu trabalhava só com revisores de Porto Alegre, eu imprimia, mandava para a pessoa por motoboy, pegava de volta e batia ali as alterações e eu mesmo, né, enfim, né, alterava no arquivo do InDesign se aquilo ia ser, enfim, era uma revisão de fato ou não. Então, é evidente que essas ferramentas são ótimas, né, mas me preocupa que, digamos assim, o motivo primeiro de um curso de revisão seja aprender a usar uma ferramenta e não a ferramenta de verdade que é a língua. A língua é a linguagem, né? Então, muito antes disso, isso deveria ser a última coisa ali, beleza, nos últimos 5 minutos tu me ensina como é que aprende isso, mas o resto é muito mais complexo. E eu tive, na minha experiência, digamos assim, um momento que foi muito importante, porque o que aconteceu? Bom, né, eu me vi revisando o texto para as pessoas, porque conseguia fazer isso e as pessoas me solicitavam, e sem formação nenhuma, né, com a gramática da escola, né, isso eu estou falando de 2006, né, esses 2 anos entre 2004 e 2006. Bom, eu preciso procurar uma formação, né, eu preciso procurar alguma coisa, né. 2006, em Porto Alegre, né, obviamente um cenário completamente diferente do que a gente vê hoje, em termos de oportunidades, tudo isso que a gente falou, né. E aí eu fiquei sabendo de um curso de pós-graduação em estudos linguísticos do texto na URGS, né. Curso esse coordenado ou com encabeçado, não sei do ponto de vista técnico quais eram as funções, mas encabeçado pelo Valdir do Nascimento Flores e a nossa gloriosa Magali, que está aqui também, né. E fiz esse curso aos sábados, foi uma maravilha, mudou minha vida, né. Mudou minha vida porque entendimento de muita coisa do texto para quem não tinha uma formação em letras, né. Ali que eu fui ter contato com o Marcos Banho, ali que eu fui ter contato com uma série de coisas linguísticas, teóricas, que, digamos assim, em conjunto com a minha atividade prática de estar lidando com o texto todo dia, porque, assim, claro, ter uma editora, de um modo geral, né, ter e trabalhar todo dia nessa editora, de um modo geral, envolve trabalhar com texto, né. No meu caso específico,
eu sou responsável por toda a parte de texto da editora, né, toda a parte de produção da Dublinense, e especificamente, né, também sobre toda a parte de texto. Então, assim, nada sai sem passar por mim, não sai, tirando redes sociais, né, a parte de texto mesmo dos livros não sai sem passar uma vírgula, sem passar por mim, né. Então, essa experiência, né, de texto todos os dias é uma experiência super enriquecedora, mas eu, se não tivesse tido a experiência acadêmica e uma experiência de abrir pensamento, né, de conhecer muita coisa teórica, eu não teria condições de estar falando sobre, de estar vendo as coisas do jeito que eu estou vendo hoje, né? Se tivessem me ensinado a usar o Adobe, não sei o que, no curso, eu não teria servido para nada. E eu fico chocada, porque às vezes hoje, né, eu vejo pessoas que fazem cursos de revisão, e eu pergunto, tá, mas e aí, o que vocês estão trabalhando no curso de revisão? Né, cara, eu não sei, né, outro dia uma pessoa me veio com porque a crase é isso, não sei o quê. Disse, não, peraí, isso foi cursinho? Parecia cursinho pré-vestibular, que faz coisa para decorar crase, né? O ensino de crase para revisores deveria ser assim, a crase acontece quando tem um encontro entre uma preposição A e um artigo A, ponto. Se tu não sabe quando que tem uma revisão, uma preposição em um artigo, então volta atrás e vai estudar as estruturas. Porque não adianta eu te dar regrinha para decorar coisa. Então, por isso que eu digo assim, né, boa parte da minha formação foi feita de verdade na escola, porque eu, de alguma forma, consegui aprender aquilo e ver as relações da língua e as relações da linguagem que propiciem que eu entenda certas coisas sem precisar ter qualquer tipo de coisa decorada, coisa quadrada, né? E eu acredito muito que o texto deve ser visto assim. E aí, fruto disso, a gente vê pessoas que, na ânsia de cumprir regras, de cumprir, enfim, uma série de coisas, trazem interpretações completamente equivocadas numa revisão de texto, especialmente numa revisão de texto literário, né? Porque aí eu entro num outro ponto, né, que eu estou navegando aqui entre, né, todos esses caminhos que eu né, por onde eu circulei nesse tempo, que é a revisão de texto literário. Bom, a gente entra num outro universo, sem dúvida, né, um universo completamente diferente, mas que eu vejo que há pouca, sensação minha, de que há pouca preparação de pessoas para revisão do texto literário, né? Quando eu vou trabalhar, e eu faço isso, assim, né, realmente pelo volume de texto e volume de trabalho, eu não dou mais conta de tudo que eu gostaria, né, embora eu tenha dito que sou responsável pelo texto e tal, e cada vez mais tenho que contar com mais gente, né, trabalhando, mais pessoas terceirizadas trabalhando com o texto. E quando eu vou chamar uma pessoa pela primeira vez, eu digo assim, olha só, se tiver o mesmo erro 3 vezes, pode ter certeza que não é erro, né? Ou então me chama, pelo menos me chama, né? Então, assim, cara, tu não vai pegar e marcar 218 vezes a mesma coisa para eu ter que dizer, olha só, isso aqui é estilo, ponto. E aí vai ter que desfazer todas aquelas marcaçõezinhas lá no Adobe, pintado de azul, de vermelho, de verde, e aí a pessoa vai ter que ir lá e tirar tudo isso, deu trabalho para a pessoa e deu trabalho para mim, né, ou para a pessoa da minha equipe. Então, eu acho que tem uma necessidade de entendimento mais profundo, do entendimento mais profundo de como é que funciona um texto literário e quais são as questões de um texto literário para quem vai trabalhar com isso, especificamente, né, numa editora, né, com uma editora. E eu vejo isso, assim, claro, e é uma coisa super complicada, porque quem tem uma oportunidade para revisar texto quer mostrar serviço, né, quer mostrar, às vezes, conhecimento, quer mostrar, quer valorizar o seu trabalho, né. E aí, às vezes, marca um monte de coisa desnecessária. Então, beleza, eu sei que tu sabe a regra disso aqui, mas não se aplica, né? Então, eu gosto quando o texto vem com pouca marcação. Eu sinto firmeza, entendeu? E acho que é um sinal bom, assim.
Até porque, claro, eu estou falando aqui num caso bem específico meu, de que um texto que vem de revisão quando ele já passou pelo menos por mais 2 leituras, né? E aí eu chego num outro ponto que eu queria falar, assim, eu estou meio que abrindo algumas janelas, né, para conversas e para pensarem, que aí é a relação com quem escreve o texto, de novo, o texto literário, né? E aí, de novo, a questão de espaços formativos, porque, bom, eu passei 6, 7 anos, né, nesse período de experiência acadêmica como aluno, passei um tempo praticamente corrido no mestrado e doutorado de escrita criativa, né, onde tinha mentes incríveis, pessoas sensacionais, muita gente escrevendo muito bem, né. Às vezes eu pensava assim, nossa, parece a renascença de tanta gente, né, tanta ideia e tanta coisa boa surgindo. E o que acontece? Eu senti muito pouco trabalho sobre a relação entre a gramática e o texto literário. Ninguém usa como ferramenta, dizer assim, eu vou fazer esse personagem, vou fazer esse narrador, sei lá, esse narrador vai ter a colocação pronominal X, porque isso vai dar um efeito tal no texto. Entre todas as ferramentas que se aprende a usar numa oficina literária, num espaço de criação literária, me parece que a relação de uma gramática normativa com o texto não está nessa caixa de ferramentas. Eu não vejo muito pouco que esse tipo de decisão seja tomada de forma consciente para dizer, bom, eu optei por uma regência verbal tal no texto para dar um efeito simbólico com o protagonista, enfim, né, para ter uma atuação literária mesmo, né, literária naquele sentido de, digamos assim, do que acontece de simbólico e não concreto, e as sensações e o efeito estético que a gente pode dar num texto, né. Eu nunca vi ninguém falar que usou uma colocação pronominal ou principalmente uma regência verbal com efeito estético. Então, eu acho que tem um espaço para pensar sobre isso, e digamos assim, me caiu uma ficha quando, né, eu trabalhei com um texto de um autor que foi meu colega no mestrado de escrita criativa e publicou o texto pela Dublinense, e o texto dele é um fluxo de consciência de 96 páginas, uma frase só, sem ponto nem vírgula, nenhum ponto nem vírgula, uma frase corrida, tudo, direto. E aí a gente estava fazendo essa revisão do texto, e ele me perguntou, tá, mas isso aqui tá errado? E eu disse para ele, cara, tu vai lá e chuta para longe todas o quadradinho da literatura e tu vai me perguntar se a regência verbal tá errada ou certa? Fluxo de pensamento não tem regra. A cabeça pensa o que ela quer, ela pensa do jeito que pensa. Então, assim, não vem me botar correção de regência verbal no fluxo de pensamento. Não existe, não pode existir isso, né? Claro, e um erro de ortografia no texto, né, não era desejado, a não ser que fosse uma questão de ter vários erros de ortografia com um efeito, né, X. Então, eu acho que, assim, no espaço criativo, literário, falta falar sobre essa relação, falta falar mais, né, sobre essa relação, que eu acho que é muito importante e muito rica para quem escreve, porque está deixando de usar uma ferramenta, né. Volta e meia eu trabalhei com autores que, enfim, tem um autor muito, muito amigo meu, que, enfim, 15 anos, né, trabalhando com o texto dele, e ele bota a crase antes de ela, né? Ela, ele bota a crase. Diz, eu boto a crase em qualquer lugar, porque eu sei que depois o resto resolve, né? Beleza, né? Ele escolheu prescindir desse conhecimento, porque ele está trabalhando com coisas muito mais complexas e está fazendo um trabalho maravilhoso, beleza, né? Mas eu tenho a sensação de que se perde, né, ao não se olhar para isso, nos espaços de criação, que aí não estou falando de formação de necessariamente revisores, mas de formação de quem está trabalhando com o texto do ponto de vista criativo, né, para tradução, enfim, nem entrei na tradução, porque aí entra toda uma outra coisa, né, e muitas vezes quem escreve quer ser revisor também, ou quem vive disso quer ter alguma oportunidade de revisão. Então, assim, essas coisas eu acho que elas estão muito juntas,
e acho que tem algumas coisas aí para a gente falar que estão sendo pouco faladas. E aí, dessa inquietude, só para fechar, que veio, né, dessa inquietude com a regência verbal no texto do fluxo de consciência, veio o meu estudo do doutorado. E do meu estudo do doutorado veio o perfil do Instagram, porque eu não achava que publicar aquilo, assim, solto não faria sentido, eu resolvi fazer uma página no Instagram para mostrar para as pessoas, porque aí o que acontece? Aí eu pego o livro do Marcos Banho dizendo, não é errado falar assim, e ele faz todo um esforço para mostrar que, sei lá, a gente pode usar o verbo assistir sem a preposição, e ele ainda está preocupado em dialogar com quem está preocupado com os exemplos da literatura de 100 anos atrás. E eu disse assim, cara, por que a gente não fala da literatura de hoje? Se a literatura é quem conduz a gramática normativa, por que a gente não fala da literatura de hoje? Então, foi isso que eu me propus. Dizer, olha só, beleza, a gramática normativa severa, conservadora, ok, né? Tá errado, X, Y, Z, vamos ver. Tá aqui a literatura contemporânea que está sendo lida, entendida e muito bem, e, digamos assim, num ótimo momento, inclusive, da literatura brasileira contemporânea. Por que está errado se está aqui assim? Se está no autor e na autora X, Y, Z, não sei o quê. E aí eu trago todas essas questões que estão, né, por exemplo, nas obras do Marcos Banho, mas com um exemplo de uma literatura contemporânea, porque eu acho que é fundamental a gente olhar para a literatura de hoje. Para completar, por quê? Porque eu vejo que muitas vezes nas editoras tem um olhar conservador para a gramática, para o texto. Tem um olhar conservador de 7 minutos, não sou eu, né? Não, parei, tranquilo. Tem um olhar muito conservador no meio editorial como um todo, tem um olhar conservador para o texto, e eu acho que a gente precisa combater isso. Obrigada, Rodrigo, obrigada a todas. E a Felícia está dizendo aqui que a gente tem 7 minutos. Lá no YouTube, eu estou acompanhando, nós não temos muitas perguntas. Tem uma pergunta sobre o que é preparação, o que é revisão. Felícia, você quer aparecer aí? Tem muito elogio, muita gente comentando coisas. Eu quero comentar. Na verdade, a gente tem pouco tempo, infelizmente, porque a gente tem a sessão de comunicação que começa às 4h30, mais 3 sessões de comunicação. E eu queria muito que a gente tivesse mais tempo. Isso significa, né, Ana, que a gente vai ter que fazer outro encontro muito em breve. Isso aí. Mas, assim, sobre essa segunda pergunta ali nome da Natália, que a Ana comentasse sobre diferenças de definições de termos como revisão, preparação e coisa e tal, tem uma boa indicação, né, Ana, que é o teu livro que acabou de sair, novamente, uma reedição ampliada pela Parábola, que é Em Busca do Texto Perfeito. Nesse livro, a Ana fala sobre isso, né? Ali, ó, já está na mão dela. Eu vou mandar o link lá no YouTube para o pessoal poder fazer essa leitura. Inclusive, recomendo fortemente esse livro, viu? Oh, que bom. O primeiro capítulo dele toca nesse assunto. Né? Essa coleção maravilhosa, a gente está muito feliz que ela está sendo reeditada, né? E foi, para mim, inclusive, foi as minhas primeiras leituras, assim, mais científicas da área de revisão, foram dessa coleção. Então, é muito bom, né? E tem uma outra pergunta que também seria interessante, mas não sei se a gente consegue, né? Que é como as editoras, laboratórios podem influenciar e trazer novas perspectivas ao mercado editorial. Quais espaços ocupam fora das academias? Há essa necessidade? Então, tem essa relação entre a universidade e o mercado. Vocês acham, Elaine, Marília, assim, que a editora laboratório sempre está dentro da universidade, porque é o espaço formativo ali, né? Diga, Marília. Eu vou responder porque me chamou a atenção essa pergunta, e é uma questão muito interessante. Primeiro, eu acho que o conteúdo sendo dentro da universidade, nos laboratórios, eles permitem um espaço de expressão que a instituição não tem em editoras universitárias.
que é um pouco que a Ana trouxe anteriormente. Por exemplo, a editora da UFSM não vai publicar um livro desenvolvido em sala de aula, nem desenvolvido por um aluno, nem desenvolvido por um projeto. Por outro lado, fora da instituição, eu acho que essa parceria com escolas é muito importante, a gente publicar obras que são provenientes de conteúdos de alunos, de ensino médio, ensino fundamental, ou então, outro dia a gente fez uma parceria com o pessoal restrito de liberdade, o pessoal que antigamente se chamava FEBEM, o CASE. Então, essa relação é importante, tá? Ela sai da universidade por meio das suas publicações, por meio das suas ações. A princípio, foi isso que eu lembrei para colocar aqui, tá? Não sei se contribuiu. Obrigada, Marília. Acho que sim. Acho que talvez pouca gente tenha experiência como aluno, é o povo mais novo. Gente, isso cresceu tanto hoje, tudo quanto é lugar está falando de edição, está falando de revisão. Quem estava nisso há 30 anos, olha e vê a coisa florescer. E é muito legal. E tem um monte de gente que estava fazendo isso. Não fiquem atentos às coisas para não perder a história também, né? A bibliografia já existente, né? Não está ninguém inventando a roda, não. A coisa está aí num processo andando há muito tempo, né? E talvez uma geração mais jovem só é que tem essa experiência formativa nas universidades, experiência de laboratório, né? Você tem 10 anos, 15 anos, nem todos os alunos vão, nem todos os alunos se interessam, mas para quem esteve lá, vocês viram aqui que é marcante, né? É muito importante. Bom, a gente tem um tempo limitado. Felícia, muito obrigada pela URGS, pelo pessoal aí abraçar o fórum e permitir esse tipo de conversa nossa aqui, porque a gente sentia muita falta um tempo atrás dessas oportunidades também, não só essas que o Rodrigo mencionou, de ensinar aplicativo, ensinar faça isso, faça aquilo, isso já existia, manual, prescritivo, né? Importante é também aprofundar, né? Pensar em outros aspectos dessas nossas atividades. Então, convidar o pessoal para assistir as comunicações, assistir outras mesas, amanhã tem mais, né? Ficarem atentos aí. Isso aí. A gente que agradece, Ana, porque se não fosse pelo incentivo de vocês, por tanto que vocês nos ensinam, esse fórum não teria tanto sentido para nós. A gente está, assim, com o pessoal participando em massa, muito legal. Essa mesa aqui teve participação de cerca de 100 pessoas assistindo sempre, muito bacana. E todo mundo comentando feliz. O pessoal aí que integra os laboratórios está ali comentando também. Inclusive, temos apresentações agora nas sessões de comunicação. Eu vi o pessoal do Laboratório do Paraná, da UFPR, isso né? Isso aí. Vai acontecer. A gente tem que juntar esses laboratórios, né, Elaine? Fazer pois laboratório. Gurias, vamos fazer mais alguma coisa aí na sequência, então. Isso, obrigada. Muito obrigada. Ampliar a expedição, né, Marília? É. Marília já tem um evento sobre isso, Ana, a gente pode conversar com ela. Isso aí. O Expedição é um evento que vai acontecer dia 25 e 26 de setembro, na UF, no Rio de Janeiro, uma parceria com o professor Felipe Marcel e o Yuri Pavan, comigo, e é o segundo expedição só para falar de livros dentro da academia. Então, quem puder assistir, estamos junto. Obrigada pelo espaço. Então, tá bem. Obrigada a todos, até breve.